Oi, galera, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje nós vamos iniciar aí o capítulo 2, referente a essa apostila que nós iniciamos aí no nosso segundo bimestre, chamada Vetores e Cinemática Vetorial. Então, até agora, nós compreendemos aí como que é formado, como é constituído o vetor, quais são as suas características fundamentais, né? Qual a importância do seu módulo, da sua direção, do seu sentido. Compreendemos também a junção dos vetores, né? Que compreende aí algumas determinadas regras, como por exemplo a regra do paralelograma e o teorema de Pitágoras. Então nós compreendemos aí que dependendo da forma que se encontra o meu vetor, ele pode formar um ângulo e esse ângulo pode ser calculado. Então a gente consegue determinar aí através do seno e cosseno qual é o valor resultante aí do meu sistema, onde eu posso ter 2, 3 ou até mais vetores constituindo aí a formação de um componente. Nesse capítulo 2, nós vamos entender um pouquinho mais desses sistemas vetoriais. O vetor, gente, ele é muito importante. Praticamente tudo que nós fazemos no nosso cotidiano, ele tem direção, ele tem sentido, tem como eu calcular o módulo desse sistema, e o vetor ele está praticamente em tudo que relaciona a questão de medidas, comprimentos, velocidades, distâncias, né? Então até então a gente falamos de diversos temas aí que compõem tanto o movimento uniforme como também o movimento uniformemente variado. E para iniciar esse capítulo 2, nós temos aí, gente, essa imagem, né, do GPS, aonde ele tem esse processo de transmissão, aonde eu consigo determinar aonde eu estou e aonde eu desejo chegar e quais são as trajetórias que eu vou perseguir, né? Eu vou ter que seguir para chegar ao meu ponto final. Então, o vetor ele tem esse processo de transmissão onde eu consigo analisar quais são os caminhos que eu vou precisar percorrer para chegar no meu ponto final. E aí, na nossa página 17, galera, nós temos aí o processo de movimento que o meu vetor ele vai precisar ter, né? Então, nós falamos lá no capítulo 1 sobre os processos aí das grandezas escalares, aonde nós atribuímos algumas grandezas, né, em relação ao seu sistema. E uma das grandezas que estão relacionadas aí a esse processo de mudança, né? Então, a trajetória. Então, eu tenho um vetor onde está parado e eu vou precisar chegar, por exemplo, no ponto B e eu vou precisar percorrer, né, um sistema para chegar nele no final. E esse sistema de percorrer, né, de transmitir, de mudar, virar para a direita, esquerda, ter que retroceder um pouquinho ou ir mais avante, tudo isso ele é calculado, né? Tem como ser calculado esse processo aí pela grandeza vetorial. Então, nós temos aí o nosso módulo, a nossa direção, o nosso sentido, e eu consigo calcular, né? Determinar isso pelo meu deslocamento, pela minha velocidade e também pela minha aceleração, que são grandezas aí vetoriais. Então, independente do meu movimento ser uniforme ou uniformemente variado, eu vou ter esse processo de deslocamento, eu tenho como calcular a velocidade e também a sua aceleração. Tá bom, galera? Então, o deslocamento, gente, é a função importante que faz com que o meu corpo que esteja em repouso, vamos imaginar que eu tô lá no ponto A, ele tenha que chegar no ponto B. Então, eu vou precisar de algo que tire eu do repouso. Então, eu preciso gerar um movimento aonde vai ter um deslocamento do meu corpo para ele chegar no ponto B. E do ponto A ao ponto B, eu tive aí, gente, um valor específico aí de movimento. E esse movimento eu consigo calcular ele tanto no processo, né, de variação de espaço, que representa aí o meu deslocamento, mas também como a velocidade que ele gerou através desse deslocamento, ou a velocidade ou a sua aceleração. Normalmente, para calcular a velocidade média de um sistema vetorial, né? Então, nós estamos falando de vetores, então eu vou deixar a velocidade média um pouco para lá e vou tentar chamar de velocidade vetorial média. Então, até então, nós falamos, né, de velocidade média ou aceleração escalar média. Então, agora a gente vai falar
velocidade vetorial, porque eu vou calcular a velocidade do meu vetor. Então, a velocidade vetorial média é igual ao meu deslocamento. Então, eu tenho como calcular a velocidade porque o meu corpo, ele sofreu uma variação de espaço, então ele se deslocou, dividido pelo intervalo de tempo. Então, normalmente, dentro de um deslocamento, de acordo com a sua velocidade, eu vou ter talvez um tempo menor, como também um tempo maior. Tá bom, galera? Então, grifem essa fórmula aí. E a velocidade vetorial, gente, ela é importante porque ela dá o valor aí, gente, absoluto do meu sistema. Então, eu consigo calcular através do meu deslocamento dividido por o tempo, eu consigo determinar qual é o valor da minha velocidade aí, do meu valor absoluto. Como também eu consigo também descobrir o valor do meu deslocamento apenas tendo a minha velocidade média e a minha variação de tempo. Então, é possível, né, eu descobrir tanto o meu deslocamento, tendo a velocidade média e o tempo, como também é possível descobrir a velocidade média tendo o valor do deslocamento e o intervalo de tempo. Na página 18, galera, nós temos aí alguns exercícios resolvidos, tá? E eu sempre falo com vocês na sala de aula que é importante a gente sempre analisar esses exercícios para compreender um pouco melhor o processo de trajetória. Então, quando nós lemos um exercício e já temos aí o processo de resolução, fica até mais fácil de compreender, né, o que nós estamos falando. Por exemplo, nesse exercício aqui, ele quer saber o deslocamento, né? Então, a gente vai pegar lá o teorema de Pitágoras, que nós vimos no capítulo 1, que é a soma ao quadrado dos meus valores aí de espaço que eu tenho dentro do meu sistema. Então, tem um aqui que é 300, né? E o outro espaço que é 400. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu vou elevar ao quadrado e vou descobrir qual vai ser o meu valor total de deslocamento. Então, é muito bacana, tá, gente? E na página 19, galera, nós temos aqui o primeiro exercício, tá, galera? Então, vai ficar os exercícios aí, 1, 2, 3, tá? E na nossa próxima semana, nós voltaremos a abordar aí esse capítulo 2 e tirar todas as dúvidas, fazer a correção na nossa próxima aula de videoconferência, tá bom? Um beijo e muito obrigada!